Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, glorificado seja o nome dele. Meus irmãos, hoje, essa semana aí, a gente foi, surpreendido, não seria bem o termo, mas fomos notificados da morte aí da Preta Gil. Eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Sobre uma suposta profeteira aí que previu a morte dela alguns dias antes da morte dela, né? Mas vocês podem dar uma olhada nesse vídeo que é bem explicativo. Mas nós vamos continuar esse assunto sobre o que a gente pode aprender sobre a morte dela. Na verdade, o que a gente pode, nós, independente de sermos cristãos ou não, muita gente me assiste e não é crente, muita gente me assiste é de outra vertente evangélica ou até católicos me assistem, mas o que a gente pode aprender com a morte da Preta Gil, né? Primeiro a gente tem que saber falar sobre a morte. Ninguém gosta de falar sobre a morte, né? Eu não gosto, você não gosta, mas a morte é algo de alguém, a morte de uma pessoa é algo profundamente lamentável, difícil mesmo. Mesmo que não seja um parente nosso, mesmo que não seja alguém próximo de nós, a gente sente, porque é uma vida que vai embora, é uma vida que deixa essa existência, né? É algo profundamente lamentável a gente acompanhar o sofrimento de uma pessoa a caminho de uma morte, ou o sofrimento de alguém, de algum parente que perdeu seu ente querido. Qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, ela sente, mesmo que não seja uma pessoa do seu círculo de amizades, seus parentes, né? Imagina um parente, imagina uma pessoa que é nosso bem próximo, né? Um irmão, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, né? Eu já tive várias experiências com a morte, perdi vários parentes, perdi primos, perdi irmão, perdi filho. Então eu falo de conhecimento de causa. É muito difícil. Muitas das vezes você não sente na hora, alguns choram na hora, alguns extravasam, outros, como eu, vão sentir alguns dias depois, ou até alguns meses depois, né, quando cai a ficha, né, da ausência daquela pessoa. Mas a morte é algo muito estranho, muito difícil para a gente, né? Seja você crente, seja você não crente, seja você acreditando ou não, né? Então a morte é a única coisa definitiva na nossa vida. Quando a gente nasce, no segundo seguinte ao nosso nascimento, a gente começa a morrer. O nosso nascimento, desde o nosso nascimento, a nossa existência todinha, até findarmos a nossa existência aqui, é uma corrida para a morte. Nós estamos caminhando para o fim. Cada segundo que passamos é um segundo a menos que nós temos aqui nessa terra. É um segundo, é um minuto, né? Eu me lembro de uma rádio chamada Rádio Relógio, que existia no Rio, não sei se vocês conhecem, há muitos anos atrás, né, dava as horas de minuto a minuto, né, tinha umas curiosidades no meio, e eu me lembro de uma curiosidade que tinha, né, que entre um minuto e outro, fazia aqueles tec, 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 dizia o seguinte: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. E isso é uma verdade inconteste. Cada segundo que nós passamos é um milagre na nossa vida. Nossa existência é um milagre. Pensa bem, nós estamos aqui respirando, estamos aqui falando, você está me ouvindo, você está me vendo, eu estou falando para você. Mas isso é um milagre. A nossa existência é um milagre. E sendo a morte a única coisa definitiva, evitável, da qual ninguém pode fugir, não adianta o seu estado moral, espiritual, posição social, dinheiro que você tenha, você não vai poder evitar. Você não vai poder evitar a morte. Ela vai vir, né? Mesmo que você tenha muitos recursos, milhões, né? As pessoas dão milhões para evitarem a morte. Alguns até quando morrem se congelam, né? Pensando que aí no futuro talvez exista um avanço da ciência que os ressuscite. Isso tem muito nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas o Salmo 89, versículo 48, diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura?
Então, meus irmãos, ninguém pode evitar a morte. Ela vai chegar para mim, para você, meus filhos, meus parentes. Nossa existência vai ser apagada aqui desta terra, meu irmão. Por quê? Por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, embora você não creia. Mas nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo isso por causa do pecado lá de Adão, né? Desde aquele início, o homem começou a morrer. O homem foi feito para viver eternamente, mas por causa do pecado de Adão, essa morte passou a todos os homens e todo homem está condenado a morrer, inevitavelmente. Creia, se conforme com isso, porque você vai morrer. É uma coisa que eu tenho definitiva para dizer para você, que você vai morrer e eu também vou. Então, meus irmãos, mesmo sabendo que a morte é inevitável, ninguém está preparado para ela. Ninguém está preparado. Então, ninguém está preparado para a chegada dela. Uma hora ela vai bater na nossa porta. Pode ser de imediato, num abrir e fechar de olhos, num acidente, sei lá, numa agressão. Pode ser aos poucos, né? Por causa de uma doença, uma enfermidade, como foi da Preta Gil. Pode ser rápida ou pode ser devagar. Mas é justamente isso que eu quero falar para você. Tem um vídeo aqui, tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que está correndo na internet. Felipe Campos, né, que tem um canal, né, de grande sucesso aí, que fala sobre fofoca, sobre artista, sobre famosos, essas coisas todas. Que, embora seja um canal que não tem nada a ver com o nosso canal aqui, que nosso canal é um canal cristão, mas tem certas coisas que ele fala, porque eu creio, meus irmãos, que Deus às vezes usa as pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, que às vezes até não creem num Deus, ou creem num Deus só dele, né? Por causa da opção dele, do jeito dele, e que fala coisas muito certas, que muito crente não fala, ou então tem medo de falar. Nós vamos examinar algumas partes desse vídeo e vamos comentar, tá bom? Vamos comentar porque vai ser muito útil para a gente, principalmente para você, que você pode ter uma doença terminal. Eu posso estar falando para alguém que tem uma doença terminal, uma doença grave, um câncer, né? Um problema muito sério e que talvez esteja passando pelo mesmo processo. E eu vou dar a minha opinião, a opinião que eu acho, a minha, pode não ser igual à sua. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas que eu acho que é uma opinião bem sensata, né? Então você não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar seu joinha, não esqueça de comentar sobre este vídeo e não esqueça também de compartilhar este vídeo com alguma pessoa que esteja passando pelo mesmo processo, porque eu creio que você conhece alguém que está passando pelo mesmo processo, tá bom? Vamos dar uma olhada no vídeo e nós vamos examinar. Se você quiser ver o vídeo todo, não quiser ver eu falando sobre o vídeo, eu vou deixar aqui, né? Aqui na descrição do vídeo, o link para este vídeo aí você vê ele todo, examina todo, tá bom? Mas eu tenho que examinar as coisas que estão falando nesse vídeo para que esse vídeo tenha, como é que eu vou dizer, tenha algo para lhe ensinar, tá bom? Que é esse o objetivo desse canal, tá bom? Preste atenção nesse vídeo. Muito caro, né? E outra coisa, vocês sabiam que o tratamento da Preta Gil lá nos Estados Unidos ficou mais ou menos em torno de 30 a 37 milhões de reais. Ou seja, ela foi para lá tentando realmente já algumas semanas, alguns meses, tentando ali buscar realmente toda essa cura, e os médicos chegaram à conclusão que não tinha mais o que fazer. Mas mesmo assim, todo esse processo que ela foi para os Estados Unidos, até o avanço da medicina lá nos Estados Unidos, tudo isso foi em 37 milhões de reais. Muito caro, né, Titi? Não, caro, né? E que bom que ela teve esse dinheiro, não sei se realmente esse dinheiro saiu da fortuna dela, né? Porque muito tem se falado também a respeito da herança dela, que ela só teve um filho, né? O Francisco. Pois é, então agora a galera tá, enfim, debatendo também essa questão da herança. Agora, esse valor, que bom que a Preta Gil teve, se realmente foi gasto
todo esse montante aí, que bom, né? Que ela teve essa condição, porque nem todo mundo teria essa condição. Mas 37 milhões, é muito dinheiro. 37 milhões, meus irmãos. 37 milhões, né? 37 milhões é só o tratamento dela lá nos Estados Unidos, né? É muito dinheiro, né? E parece que também para ela trazer o corpo para cá dá uns 100, 200 mil reais. Então, foi esse o valor, mais ou menos, aí segundo aí esse canal, dizendo que ela gastou, a família gastou para fazer o tratamento dela, um tratamento experimental ainda, para prolongar a vida dela, né? Então, o que é que você acha? Se você tivesse 37 milhões para você viver só alguns meses, porque no certo mesmo, ela ia viver só alguns meses. Esse tratamento experimental é mais um tratamento de pesquisa, de, né, pessoas para mais lá na frente procurarem algum tipo de cura para sua enfermidade, mas é um tempo muito prolongado, né? É um tempo pouco prolongado, quer dizer, pouco prolongado para muito dinheiro. Não pelo dinheiro, se ela tivesse dinheiro, se ela quisesse pagar, mas veja bem o que esse rapaz vai falar aí, né? Preste bem atenção. Milhões para um tratamento é muita coisa, né, Mar? Muito demais, mas ela foi para os Estados Unidos em busca da cura, né? Então, não, sim, não tem dinheiro que pague. Mas você não acha que é muito dinheiro? Porque se a gente falasse em torno aí de até 3, 4 milhões, mas 37 milhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro e nem todo mundo tem, né? Ela foi porque ela tinha o dinheiro ali pra custear esse tratamento. E quem não tem, né? Fica só na esperança da cura. Que bom que ela teve, mas infelizmente não deu certo. Eu acho assim, tudo bem, a gente sabe que a Preta Gil, ela tem uma herança grande, enfim, mas você ter 37 milhões em caixa é difícil, não é? Ah, muito. Como que faz esse trâmite, Titi? Essa é uma boa pergunta, né? Que a gente não sabe. Por quê, Fê? Todo o tratamento que ela podia ter feito aqui no Brasil, ela fez. Os médicos disseram, olha, não tem mais jeito. Tanto que na entrevista que ela dá no Domingão, uma das últimas entrevistas, ela fala, gente, aqui eu vou ter que ir para os Estados Unidos porque aqui não tem mais o que fazer. E aí ela vai tentar essa segunda chance, entre aspas, em outro país, que é os Estados Unidos, que também não deu certo. Agora, se foi gasto 37 milhões desde o começo do tratamento, que foi lá em 2023, ou só nesse tratamento nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Pelo que eu saiba, foi só nesse tratamento dos Estados Unidos. Só nesse tratamento dos Estados Unidos. Nossa, então... 37 milhões de reais só no tratamento para ela ir para os Estados Unidos para poder fazer o tratamento. Caramba. Eu acho isso assim, cá entre nós, né? A gente vê, inclusive, eu tenho uma base, talvez, pelas vaquinhas que a gente vê online, inclusive no próprio Instagram, né? A gente vê crianças com síndromes aí, que às vezes precisa tomar uma vacina, precisa ir para fora, e aí a família tenta arrecadar, às vezes o máximo que eu já vi foi 2 milhões de reais. Que precisariam arrecadar para a criança ir para fora do país. Se eu não me engano, era um tratamento experimental, não era? Era um tratamento para preta? Para preta, não é? Então, e é por isso mesmo que me chama a atenção. Um tratamento experimental custar 37 milhões de reais, eu acho muito dinheiro e, na minha opinião, eu acho que chega a ser até desumano, né? Para um tratamento experimental. Né? Por mais que você... Porque, olha, se alguém chega e fala assim, olha, nós vamos fazer um tratamento experimental, mas isso pode ser que dê certo ou talvez não dê certo. Vai ficar algo em torno de 37 milhões de reais, de 30 milhões. Eu pego e falo, então me deixa morrer. Entendeu? Eu acho que uma comparação que a gente pode até fazer é com o Marcelo Rezende, por exemplo, né? Ele não tinha mais o que fazer e ele partiu para um outro tipo, deu aquela confusão, que foi com um médico, né, que é bem conhecido, que teve aquela história de colocar na banheira com sal grosso e tal. Mas que achavam que ele era picanha, né, churrasco. Pra colocar né? o cara, diz que diminuía a dor, mas o Geraldo Luiz já deu várias entrevistas falando que quando chegou lá, ele não tava aguentando mais de dor, sabe? Então são tratamentos que você vê, ela tentou até o final. Ela tentou de tudo aqui no Brasil. Eu acho que eu nunca comentei isso com absolutamente ninguém. E eu tô comentando aqui. Eu conversei com o Marcelo Rezende na época que ele estava doente. Nós batemos um papo por telefone.
E o Marcelo Rezende me disse o seguinte, que ele foi ao médico e quando ele pegou o diagnóstico, o médico chegou e falou para ele, você tem 4 meses de vida. 4 meses. Ok. E ele falou o seguinte, se nós estendermos o tratamento, você vai pelo menos aí mais 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas, aí ele pegou e perguntou o seguinte, tem cura? Eu vou me salvar? Eu vou ficar bom? Ele falou, não vai. E ele falou, então, não quero fazer nada e vou ficar nos 4 meses. E em 4 meses ele morreu. Foi muito rápido mesmo. Então ele procurou o tratamento paliativo, né? Que foi com aquele outro médico que faz ortomolecular, enfim. Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro. Eu particularmente não gosto muito, mas eu respeito, né? O cara ardendo de dor ali, simplesmente mandou ele colocar ele numa banheira com sal do Himalaia, né? Desculpa, gente, não tá preparando churrasco, né? Você tá falando de uma vida, né? E aí foi quando ele não aguentava mais de dores, foi quando internaram o Marcelo Rezende no hospital. E aí, finalmente, ele veio a falecer e que nós já sabíamos que isso ia acontecer, né? Mas até então, o Marcelo decidiu. Ele pegou e falou assim, não, então eu não vou progredir, eu não vou estender o meu sofrimento. O que eu acho muito digno, Thiago. Também acho. Eu acho que quando você tem um diagnóstico, né, que vai te levar realmente para a finitude, eu acho que você tem que ter o direito de escolher ou não se você vai continuar o tratamento ou não. Por isso que eu acho que a medicina, ela está preparada para absolutamente tudo. 37 milhões de reais, eu acho muito dinheiro, mas muito dinheiro. E um dinheiro, infelizmente, assim, que a gente sabe, né, para quem tem condições, vai lá, faz, paga, porque tudo vale pela vida. Tudo vale pela vida, mas eu não sei se na real situação, depois de ter passado pela cirurgia que ela passou, que foi aquela HIPEC que ela fez, que é aquela cirurgia que abre a pessoa. Gente, para vocês terem uma ideia, abriram a Preta Gil no meio, metade para um lado, metade para o outro. Eles esvaziaram absolutamente tudo dela, tiraram o útero, o ovário, tiraram tudo, o intestino, ela ficou com 1 centímetro só de intestino. Amputaram um ânus, fizeram tudo que eles podiam fazer com ela. Ou seja, a partir dali, aí depois eles, antes de fecharem, eles rasparam, tiraram toda a musculatura do abdômen e fecharam. E sem dizer que passaram um catéter depois, aonde ficava passando a quimioterapia. Ou seja, ali já tinha indícios que ali não ia sobreviver, porque você abrir alguém e retirar todos os órgãos da pessoa que viveu até os 50 anos com toda a funcionalidade, é difícil realmente de você chegar e falar assim, olha, agora ela vai progredir na vida, né? Agora, se tivesse, eu acho que ela foi muito corajosa, mas muito corajosa em ter passado por essa primeira cirurgia que ela passou. E foi o que os médicos do Sírio disseram, vamos tentar o HIPEC. Então, ok, então foi lá tentar o HIPEC, mas não deu certo, não foi realmente, ela sobreviveu um pouco mais, deu uma sobrevida, mas quanto tempo que ela não ficou internada? Quanto tempo ela não ficou ali entre a vida e a morte? A gente assistindo todo o sofrimento dela nas redes sociais, sendo amparada por amigos, andando com dificuldade, sabe? Eu não sei, sabe, gente? Tem histórias que às vezes eu prefiro ser extremamente frio e calculista. Eu às vezes não entendo, assim, prolongar, inclusive, né, o próprio sofrimento, eu acho um pouco desumano. Então, meus irmãos, olha só, eu concordo com esse rapaz aí que falou aí, porque você veja bem, prolongar um sofrimento de uma pessoa para alguns meses, alguns dias, ou seja, até 1 ano, né? Se a pessoa não vai ter qualidade de vida, você veja bem que ela ficou mais internada do que em casa. Ela ficou fazendo tratamento. Meus irmãos, quem já teve em UTI, CTI, igual eu, sabe como é, internado, né? Você é espetado, você não vai no banheiro, você tem que usar fralda. E olha que ela usava bolsa, né? Traz desconforto, dor, você toma remédio para dor, você tem alucinação.
Eu tinha alucinação quando eu fiquei internado na UTI. Eu tinha alucinações, eu via coisas assim, enxergava o rosto dos enfermeiros, dos médicos de uma maneira diferente. Não tinha nada de espiritual ali não, tá, irmão? Era coisa da minha mente mesmo, né? Por causa dos remédios que eu tomava uns remédios muito fortes. Imagina ela, passando por quimioterapia, não se alimentando, ela devia se alimentar por sonda nasogástrica, não tendo limitações de movimento, não fazendo o que podia fazer, desconforto para dormir, tomando remédio para dormir, tomando remédio, uma série de remédios, né? Devia tomar muito remédio, seja por via venosa, seja por via oral, seja por outros meios. Meu irmão, é muito sofrimento para se manter uma pessoa viva por poucos meses. Eu acho, meu irmão, assim como ele também acha, que nessas horas é melhor a pessoa se conformar com a sua vida. Porque, como eu disse lá na frente, a morte vai chegar para todo mundo, meu irmão. Então, esse prolongamento de vida, na verdade, é um prolongamento de sofrimento, que a qualidade de vida sua não vai restar, não vai ter, né? Então, é melhor que você viva, na minha opinião, isso é a minha opinião que eu estou dando, é melhor que você viva bem por alguns meses ou por alguns dias, né? Bem assim entre termos, você tomando remédio, é claro, com aquilo tudo, mas você não sofrer essa radicalização de prolongamento da vida muito grande e você partir em paz, né? Quando a dor não for insuportável, me ceda, né? Me ceda, dá uma sedação. Eu vou partir em paz, tranquilo, me despeço das pessoas que me amam, das pessoas que não me amam também, e me despeço em paz, vou para o meu Jesus, para o meu Deus. Não é? Eu acho que esse exemplo da Preta Gil, desse sofrimento que todos nós assistimos, mesmo que você não assista, não veja essas coisas, mas é uma coisa que passa na televisão, passa em tudo quanto é canto, você está vendo isso aí, todo mundo sabe do sofrimento dela. Foi, assim eu vou dizer, para mim, na minha opinião, totalmente desnecessário. Ela não necessariamente poderia partir dessa maneira tão sofrida e nesses anos todos, a despeito, meu irmão, se ela deu atenção aos sinais ou não. Muita gente está falando assim, fulano não viu os sinais, não viu dor, não viu sangramento, não viu... Todos nós fazemos isso. Muitas das vezes a gente sente uma coisa e despreza, uma coisa da nossa né, da nossa saúde, a gente despreza, e quando a gente vai ver um negócio lá na frente, eu mesmo aconteceu comigo, eu tive infarto, eu sentia dor, né? Eu senti uma dor nas costas muito forte, pensava que era a coluna, mas não era um infarto que eu estava tendo. Então, eu estava tomando remédio para a coluna e não era coluna, era um infarto. Eu nunca pensaria que era um infarto, mas era um infarto. Felizmente, eu fui levado para o médico a tempo e escapei, botei 3 stents no coração, estão lá, estou bem, não estou sentindo nada, pelo contrário, estou até muito bem, mas às vezes a gente despreza os sinais, né? E tem uma coisa que a gente não pode fugir, é da hora da morte. No dia que a gente tem que morrer, a gente vai morrer. Não tem jeito. Então, esse prolongamento do sofrimento da Preta Gil nos traz muitas lições. Umas lições que a gente tem que falar, né? Primeiro que a gente tem que se conformar com a nossa sorte. Se é a hora da gente partir, a gente tem que se deixar ir, meu irmão. A gente tem que se deixar. Olha, não tem mais jeito. Deixa aí. Deixa aí. Claro que não vai fazer eutanásia, mas deixa a pessoa aí, né? Anestesia a pessoa, para a pessoa não sofrer. E quando chegar o tempo dela expirar, ela expira, parte, seja lá de que for o seu conceito religioso, ou que for o seu pensamento religioso, né? Eu tenho o meu, eu tenho certeza dele, porque a palavra de Deus diz, mas parte em paz, meu irmão. O que tinha que fazer nessa terra já foi feito. Não vai se acrescentar nada à nossa existência se a gente ficar prolongando um sofrimento que vai fazer mal a gente mesmo.
Isso é a minha opinião. Então, esse vídeo traz muitos ensinamentos para a gente que não importa, meu irmão, você pode ter bilhões. Quando chegar a morte, meu irmão, não vai ter dinheiro que vai te salvar. Por isso que a palavra de Deus diz que o tempo é hoje, é agora. O tempo não é depois de amanhã ou amanhã, o tempo é hoje. A salvação nossa depende do dia de hoje. Não depende do dia de amanhã. Eu não estou falando da Preta Gil, se foi, se não foi, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de nós. Porque a gente não sabe quando a morte vem. A gente pode atravessar a rua e ser atropelado. A gente pode dormir e o coração parar. A gente pode, né, fazer planos e esses planos ficarem no vácuo porque a gente já foi embora. Então a nossa vida pertence ao Senhor. Mas a gente tem que se conformar quando ela chega. Tá bom, meu irmão? Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Deus te abençoe, Deus te guarde. O que você acha disso? Escreve aqui para mim qual é a sua opinião, se você gostou desse vídeo, se não gostou, se gostou da minha opinião, se não gostou. Fala aí para mim, tá? Dá seu joinha e não se esqueça de inscrever no nosso canal, em nome de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor para você.